Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, eis que o Globo, o jornal O Globo, Laia, oh meu Deus do céu, o jornal O Globo criticou o PT por se associar ao regime ditatorial de Maduro. Sorte o PT que tem uma presidenta altiva, corajosa, que não leva desaforo para casa. Queria aqui fazer um desagravo à companheira, lutadora Gleisi Hoffmann. Gleisi foi no ponto. Olha só que belezinha, como diz o Miro. Olha que belezinha. O Twitter da Gleisi. Quem tem histórico de apoiar e sustentar golpes aqui mesmo no Brasil é o jornal o Globo, jamais o PT. Foi assim no golpe do parlamentarismo contra o presidente João Goulart em 61. Foi assim em 64 e ao longo de 20 anos de ditadura, incluindo as 5. Foi assim no golpe do impeachment sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma em 2016, afirmou Gleisi Hoffmann. Em seguida, a presidenta afirmou que a legenda é democrática e respeita a soberania dos povos. O PT é um partido democrático na essência e defende o respeito à soberania dos povos e países. Também no quesito soberania nacional, o histórico de entreguismo e subserviência do Globo a interesses estrangeiros não credencia o jornal a atacar o PT e nossas resoluções internas. Clepe, clepe, clepe. Parabéns, Gleisi. É isso. Há um certo núcleo de pessoas, inclusive no campo progressista, inclusive em veículos progressistas, que são muito afetados pelo discurso liberal democrático dos Estados Unidos. Que ficam impactados com aquilo que vem dizendo, isto não é democrático, então toca fogo no tambor, vamos para cima. Se você pinta o cara de Satanás, essas pessoas saem correndo e vão para o outro lado. Tem medo de enfrentar o debate. Por exemplo, Fidel Castro foi chamado de ditador durante todo o exercício da presidência da República em Cuba. Os jornais chamavam ele de ditador e a Thatcher não. Thatcher era legal. A Merkel, que ficou 20 anos, também não tem problema. E eu não estou nem dizendo que elas são ditadoras. Veja bem, eu estou dizendo a régua utilizada para medir as coisas. Não era a mesma. Né? O Globo faz uma campanha sempre difamatória e persecutória com tudo que seja vinculado ao campo progressista. A não ser nas questões comportamentais, que aí eles... Fumar maconha pode, questão LGBT eles estão juntos, tal. Não tem crise. Aí dá para contar em algumas questões, que é o que faz o campo liberal nos Estados Unidos. Esse pessoal, por incrível que pareça, que está hoje discutindo o Maduro a partir de uma interpretação apenas autoritária do lado governista, sem levar em consideração a história da Venezuela e o que significou o processo da Revolução Bolivariana, como eles chamam, em relação ao que existia antes, quase um fundador do Estado venezuelano, foi o Chávez, que antes deles existiam ali uma alternância de poder entre COPEI e AD, Aliança Democrática, o chamado sistema de ponto firro, que era
transformava a Venezuela num protetorado americano, um país de miséria e pobreza na faixa dos 90%, com 5% de pessoas na classe média e 5%, 3%, 2% nas classes mais abastadas, que eram só maiameiros. Não existia uma Venezuela para fabricar caixa de fósforo, não se produzia alimento nenhum para comer na Venezuela, não tinha agricultura e não tinha indústria. Eu estou falando porque eu fui lá e eu vi, ninguém me contou. Eu fui algumas vezes, meia dúzia, 7 vezes, 8 vezes, na Venezuela nesse período do golpe contra o Chávez, que, aliás, sofreu um golpe de Estado. Nada disso é contextualizado. E esse pessoal também acreditava na Lava Jato. Segundo uma das jornalistas que está aí grelhando que os ditadores, o Maduro ditador, e quem defende o Maduro não pode defender ser contra o Bolsonaro, esse pessoal dizia que o Lula estava morto, que não era um player. Saía em fotos, abraçados, alguns que são progressistas, com o Bretas, no Rio de Janeiro. E alguns outros que hoje estão aí em vários canais progressistas, inclusive, que estão criticando fortemente o Maduro, estavam lá pedindo impeachment da Dilma, que estavam agora, se converteram ao lulismo num processo aí pessoal ou interesse econômico, cada um vai com a sua roupa, e depois, e agora, não, bastiões da liberdade e da democracia. E o verão passado? Onde você estava, amiguinha, amiguinho? Fazendo o quê? Com quem? Quem é você para dar lição de democracia àqueles que, por exemplo, estavam lutando bravamente para impedir que houvesse um golpe de Estado parlamentar contra uma presidente digna, eleita, séria e correta, que não cometeu crime? Onde você estava naqueles dias? Onde você estava quando fizeram aquilo tudo com o Genuíno e Zé Dirceu lá no Mensalão? Onde estava a Globo? Em que lugar? Com quem estava abraçadinho? Pois é. Rovai. Mas tem um processo que nem o Pedro estava falando aqui, autoritário na Venezuela. Sempre disse isso. Fui crítico, escrevi matérias críticas à Venezuela. Contei, por exemplo, ao Brasil, talvez ninguém tenha falado, só eu. Na Venezuela, até ambulância tinha outdoor de candidato a prefeito. Eu acho um absurdo isso. Também acho um absurdo a forma como se dá as relações com as Forças Armadas pelo governo na Venezuela. Tenho muitos amigos críticos, porém, que sabem quem está do outro lado. A vida é isso. O time do Santos, eu estava brincando outro dia aqui com o Glauco, às vezes eu olho e falo assim, tem que mudar 7. Dá vontade de trocar metade do time. Só que você olha para o banco, não tem que impor. Seleção brasileira, idem. Eu não quero o Neymar é um bolsonarista, não sei o quê. Joga sem Neymar, perde igual, ou pior. E aí? Você trabalha, você monta as suas operações com aquilo que você tem. Na Venezuela, o que tinha era Maduro agora contra uma direita extremista. Mais extremista que a brasileira. Sim, o Breno falou, não, a Corina é uma Damares. Muita gente se escandalizou. Eu diria para vocês, a Corina é muito pior que a Damares. A Damares parece uma boba da corte perto da Corina. Ela é mais perigosa que o Bolsonaro. Aqueles extremistas venezuelanos que eu conheci, que eu entrevistei, todos falavam de um lugar onde a violência era o seu chão. Era para destruir, matar, acabar, aniquilar com todos aqueles que pensavam diferente deles. Isso seria implantado se ganhasse a oposição. Então, por isso, muitos venezuelanos, mesmo descontentes com Maduro, preferiram votar nele.
Rovai, seria interessante que o Maduro fizesse uma transição democrática, uma transição interna no PSUV para novos líderes? Eu acho que sim. Mas o Globo está se lixando para isso. O Globo não tem compromisso com a democracia. O Globo escondeu tortura no Brasil. A Globo cresceu durante o regime militar, quando milhares de jovens aqui estavam encarcerados e outros tantos, e muitos desses presos, torturados e assassinados pelo regime. Esse é o compromisso democrático da TV Globo. Não se engane. E de muita gente que acredita na Globo aqui, os compromissos sempre foram compromissos liberais, mais interessados nos financiamentos das organizações internacionais americanas. Isso precisa ser dito. Aqui há uma parte do campo progressista brasileiro que está no campo das organizações internacionais liberais americanas. Esse é o seu campo de atuação. Esse é o seu campo ideológico. E por isso, nessas horas, eles não vão estar com o campo progressista. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.